Oi, boa tarde, gente. Bom, é uma satisfação estar aqui novamente na FENIF Café, não só participando e tendo a oportunidade de conversar com vocês sobre um tema bem interessante, bem complexo, né? Eu espero que o auditório não se esvazie, que a gente fique aqui realmente para aproveitar o resto do evento, né? Obrigado aí ao Mosco, André, pessoal da ACA, que acreditou no nosso trabalho e convidou a gente novamente, né? Porque a gente já estive aqui algumas vezes, se não convida de volta, a gente fica preocupado, né? Mas graças a Deus as coisas estão indo bem. Eu já peço desculpa aqui também, porque eu já mudei o título da palestra um pouquinho, acrescentei uma palavra, cadê o Mosco? Mosco. Acrescentei uma palavra ali, que é crescimento, né? Porque não tinha no título, até para compensar um pouco do que eu não vou falar, que é um pouco da parte de aproveitamento de nutrientes do café. Porque depois que comecei a preparar a palavra, eu vi que isso aí ia ter um professor Favarin, né, para mim, tá certo? Então, só para ficar a justificativa. De qualquer forma, acho que hoje, pelas palestras que já ocorreram, já ficou até mais fácil um pouquinho falar do tema, porque os professores que já me antecederam já quase esgotaram o tema. A gente poderia acabar a palestra aqui num minuto, né? O professor Papa de manhã falou que já definiu o planta daninha e falou que uma planta está fora do lugar, né? Então já tirou uns 3, 4 slides meus aqui, né? E ao mesmo tempo, se ela está fora do lugar, a gente vai entender que a gente precisa deixar ela no lugar dela e realmente não deixar ela onde ela não deve estar, que é junto do nosso pé de café, e colocar ela no lugar dela. E o lugar dela é onde? O professor que falou de microbiologia deixou claro para a gente que a gente precisa valorizar a microbiota do solo. Foi excelente, eu achei a palestra dele, porque mostrou muita coisa para a gente deixar, quem sabe, a planta daninha ali no meio da entrelinha, né? E, para finalizar, o professor Donizete, né, ficou claro que se a gente fizer isso tudo, deixar a planta daninha no lugar que ela tem que estar, né, a planta vai ter um desempenho fisiológico muito bom e vai produzir. Então, assim, a gente poderia acabar a palestra aqui, ir embora e tudo tá beleza. Tá certo? Bom, seguindo aqui, né, coloquei uns tópicos aqui que a gente vai falar, né? Eu já trabalhei um tempo com plantas daninhas, mas ultimamente tenho dedicado um pouco mais à fisiologia de café, então assim, é um tema que eu já tive um conhecimento prévio lá atrás e não estou muito atualizado com o conhecimento. Então assim, vou tentar divulgar para vocês aqui o meu entendimento de manejo de planta daninha em café hoje, mas realmente me carece às vezes muitas informações práticas, né? Mas se apertar aqui o Piolho me ajuda, que eu vi que ele está ali agora, né? E eu queria agradecer aos colegas que me mandaram muitas fotos, que eu ilustrei bem a apresentação. E se aparecer alguma foto aqui que é de vocês, de alguma fazenda, algum lugar que vocês trabalham, eu coloquei a foto, assim, se ela for positiva ou não com relação ao manejo, mas para ilustrar a palestra didaticamente, não tem objetivo nenhum de criticar ninguém, até porque aqui está todo mundo aprendendo. Tá certo? Planta daninha, a gente usa esse termo e não usa outro, sobretudo lá na UFV, e a gente segue bem a denominação, porque a gente tem uma Sociedade Brasileira de Ciências de Plantas Daninhas. Então a gente reúne os pesquisadores, os professores, pessoas que trabalham em torno dessa ciência que é planta daninha. E a gente define, né, planta daninha, uma definição que eu gosto bem, que é uma planta que germina espontaneamente em áreas de interesse humano e que direta ou indiretamente prejudica nossas atividades em um determinado momento. Então é uma definição aí adaptada que caracteriza bem o tipo de planta que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, só como exemplo, né, essa planta daninha aqui, foto que o Piolho me mandou, né, uma corda de viola aqui na linha de café, uma trapoeraba, são essas plantas daninhas que a gente está definindo, né? É uma planta espontânea que está surgindo realmente num local, né, que não deveria. Né? Aí um outro exemplo, né? Observe aí o cafeeiro aqui, plantas daninhas, né? Seria um exemplo de definição. Né? Aqui está meio complicado, acho que eu vou ficar de cá. Né? Plantas daninhas também, um outro exemplo aqui, mostrando essas plantas que acontecem aqui no meio do café. Tá certo? Seja elas, né, que vem natural, né, e eventualmente tem se falado muito em braquiária, vou comentar algumas coisas aqui, mas a gente pode entender também que a braquiária, mesmo que não seja semeada, ela surge espontaneamente nas lavouras, porque muitas lavouras são implantadas em áreas de pastagem. Então é uma planta daninha também recorrente e planta daninha, a gente diria, verdadeira. Né? E uma coisa que eu quero deixar claro na apresentação é que tem sido largamente difundida, com sucesso, a introdução de espécies fixadoras de nitrogênio, né? E o uso de recuperação física e química do solo nas entrelinhas da lavoura, o uso de adubação verde. E é um tema que eu não vou tratar aqui nessa palestra, né? Porque eu vou focar realmente o manejo de plantas daninhas do ponto de vista realmente daquelas plantas, né, que acontecem espontaneamente na lavoura. E eu quero lembrar vocês que em 2002 nós tive a oportunidade de assistir uma palestra do Dr. Calegari
né, foi excelente palestra, já está disponível online, que ele tratou exatamente de plantas de cobertura. Então, o meu foco aqui hoje não é falar de planta de cobertura em café. E ali é muito boa a apresentação dele, quem não estava aqui ou quem assistiu, assiste de novo, porque ele vai discutir essas plantas que podem ser introduzidas na entrelinha e que trazem inúmeros benefícios para o café. Inclusive, ele vai falar de plantas que não podem estar lá na entrelinha, porque são hospedeiras de nematóides da cultura, que é um assunto também que é complicado e que tem que ser olhado. Então, por favor, fica aqui a dica, né, para vocês assistirem essa palestra e prestigiar até um colega que esteve aqui na própria Fenicafé. Se nós olharmos o manejo de plantas daninhas em lavouras, ele está presente em todo o processo, né? Desde quando vocês escolhem a área para instalar um viveiro, né, preparo do substrato para produzir as mudas, você sempre se buscam áreas que não têm plantas de difícil controle para não complicar esse processo produtivo das mudas, né? E depois da produção, as mudas no viveiro, é feito um manejo para que realmente essas mudas vão para o campo, não sendo fonte de propágulos de plantas que não existem no destino dessas mudas, né? Então, vocês fazem arranquio no viveiro, usam herbicidas aí em pré-emergência, logo após o semeio da muda na sacola, né? E, eventualmente, usa algum graminicida aplicado em pós-emergente nessas mudas para controle, obviamente, de folha estreita. Tá certo? Então, reincidente aí, o tema de plantas daninhas, ele ocorre em todo o processo. Preparo da área para o plantio, é lógico que a gente vai realmente trabalhar a vegetação para implantar a lavoura, né? O manejo logo após o transplantio, depois que a gente coloca a cultura no campo, tem que ter o cuidado realmente com o manejo das plantas daninhas, vai formar a lavouras adultas em produção, anualmente, é uma planta perene, então a gente vai estar sempre mexendo e trabalhando o manejo de planta daninha nessas lavouras podadas, recepadas. Eu queria destacar aqui um ponto, né, pegando um gancho aqui em lavouras adultas. Peguei um dado aqui que eu com o colega Rodrigo, né, a gente publicou recentemente num capítulo de livro, dados, né, do Educampo, em que, por mais que talvez não estejam atualizados, mas é só para poder passar uma única mensagem para vocês. Por mais que as plantas daninhas, a operação de controle de plantas daninhas, represente, aqui mais focado em cafeicultura do Cerrado, uma pequena fatia do custo operacional efetivo dessa lavoura, né, diante de outras operações que são feitas na lavoura, como colheita, né, adubação de solo, adubações foliares e outras coisas, né, e isso, às vezes, por mais que tenha um custo baixo dessa operação, eu queria deixar uma mensagem clara aqui, até o Rodrigo endossou isso, a gente andou conversando, né, de que não pode ser negligenciado o controle da planta daninha ou o manejo dela de forma alguma, porque ela pode não impactar o custo de produção muito diretamente, mas ela vai impactar drasticamente o crescimento e a produtividade da lavoura lá na frente. Então, às vezes, vocês vão ter perdas, né? Não é com relações econômicas aqui, mas a perda grande vai vir pelas perdas de produtividade, que vai ser uma consequência do manejo inadequado. Então, pequenos detalhes no manejo podem trazer ganhos na produtividade, ou, mais do que isso, simplesmente, pode não, né, causar prejuízos adicionais, né? Então, fique atento muito a isso aí. E daí a rentabilidade realmente vai ser interessante. Para vocês que estão acostumados e vivem no campo, às vezes, fazer um controle de planta daninha pode ser muito simples, colocar um herbicida, preparar uma calda e fazer uma aplicação, vocês vão ter eficiência, né? Mas da gente do lado que trabalha com pesquisa, e todo mundo que já, por acaso, teve a oportunidade de trabalhar, é complexo, porque a flora infestante, ela é muito complicada, tem que ter gente treinada para conhecer, né? Conhecer essas espécies, ir lá no campo fazer levantamento e ver como que isso compromete a lavoura. Se vocês observarem aqui, olha só uma foto tirada numa lavoura, a diversidade e abundância de espécies. E se a gente quer entender planta daninha e fazer pesquisa com isso, para gerar algum dado para mostrar para vocês, a gente precisa conhecer isso aqui tudo. E não é simples, não é todo mundo que tem essa experiência, precisa de muito trabalho. Na área de plantas daninhas, a gente precisa conhecer não só aquela flora, que é complicada, mas tem que conhecer de clima, conhecer de máquina, equipamento de segurança, ter equipamentos próprios para fazer pesquisa, tem que ter gente treinada para fazer pesquisa, ou seja, olha a complexidade. A gente tem que conhecer de solo, se a gente estiver trabalhando com alguma medida química e uso de herbicida, para saber a interação do herbicida com esse ambiente, que a gente viu aqui hoje que é extremamente complexo. Entender de deriva, sintomas, absorção, translocação, metabolismo, fisiologia, bioquímica.
é um mundo, cada mecanismo de ação de herbicida é diferente, é bem complexo. E fora a interação de plantas daninhas com praga, com doença, com nematóide, com nutrição. Então, assim, é uma área extremamente complicada de trabalhar do ponto de vista de pesquisa. Então, assim, foi um desafio realmente que eu aceitei aqui de tentar simplificar o manejo de plantas daninhas num ambiente que é muito diversificado, de conhecer todas as variáveis que afetam. Então, olha só, eu deixei em vermelho a dificuldade de trabalhar com pesquisa em planta daninha, devido à diversidade enorme no manejo das lavouras cafeeiras. Cada região produtora maneja café de uma forma, tem uma característica, cada fazenda é diferente, um talhão para o outro é diferente, tudo muda. Então, assim, é muito difícil, né, eu tentar simplificar o manejo de plantas daninhas, porque é algo que é extremamente diversificado e vocês têm soluções diversas para lidar naquela situação que vocês trabalham. Uma coisa que se aplica num lugar pode não se aplicar no outro. Então, assim, essa é uma dificuldade que eu tive e que eu acho que vai permear um pouco a palestra aqui, que é entender, tentar simplificar um pouco isso, mas que é algo extremamente diversificado que vocês fazem. Uma outra coisa aqui também que dificulta é o efeito das plantas daninhas sobre o cafeeiro. Vai depender da espécie, do clima, do solo, de um monte de fatores, né, que vão dizer como que essa planta vai afetar o café. E eu destaquei aqui um exemplo, no caso da biologia das espécies. A gente sempre fala isso muito nas aulas de plantas daninhas, né, que é muito importante a gente conhecer o que a gente chama de quê? Biologia das espécies. Conhecer o ciclo de vida, a forma de propagação, a semente, como é que ela se propaga, como é que ela se dissemina, se ela tem dormência, se não tem, as estruturas reprodutivas, para quê? Para a gente saber que problema ela pode causar e para a gente evitar isso quando tem que ser evitado, para não deixar chegar em situações como essa que vocês estão vendo. Então, o que acontece? Será que conhecendo a espécie, ou as espécies que são frequentes naqueles talhões, estudando um pouco mais essas espécies, vocês vão descobrir, talvez, que a semente da cordiviola, por exemplo, ela tem dormência. Então, às vezes, um controle é eficiente, mas logo depois tem outro surto de germinação. Por quê? Porque tem dormência. É natural da semente assim, né? Então, será que controlar a planta daninha jovem não é mais interessante? Inclusive, talvez antes da emergência, ou logo depois da emergência, enquanto tem os herbicidas que possam ser aplicados e controlados, né? Então, uma mensagem fica aqui na palestra, essa questão da biologia. Um outro exemplo. Aqui, uma área em que foi passada trincha na operação de pré-colheita, basicamente para fazer a colheita na sequência. Só que com o clima úmido, o solo úmido e as chuvas que aconteceram após isso, houve uma infestação de quê? De trevo. Então, olha só, plantas que têm estruturas de propagação vegetativa debaixo do solo, ao que você faz a operação de manejo com um método mecânico, pode não ser o mais adequado para essa situação. Então, às vezes, uma operação que foi feita, já preparando para a colheita, vai precisar entrar com máquina e produto de novo para, às vezes, dessecar, né, para poder realmente fazer a colheita. Então, a mensagem é o quê? Tentar conhecer essas espécies e como que elas se reproduzem e propagam, e com isso, talvez, otimizar o manejo das lavouras. Essa é uma mensagem que eu queria deixar, e está aí esses exemplos simples. Tá certo? Vamos lá. Bom, quando a gente vai aqui para a interação entre plantas, que a gente vai falar muito de competição e de relação de uma planta com a outra, já que tem algum efeito que pode prejudicar o café ou não, né, do ponto de vista ecológico, existem vários tipos de relações ecológicas, né, quando as plantas, os organismos se interagem um com o outro, organismos vivos. Aqui eu estou falando de planta e vou focar nesses pontos que as interações são negativas. Então, uma planta pode prejudicar a outra, né? Você observa que aqui tem um sinal negativo, aqui também, por parasitismo, né? Por competição. Observe que a competição tem 2 negativos, ou seja, 2 plantas próximas, né? Se estabelecer uma relação de competição, as 2 saem perdendo. Agora, a intensidade, a magnitude da perda vai depender de um monte de coisa que a gente vai conversar aqui. E também a alelopatia, que seria o efeito de plantas que estão ali próximas e uma libera substâncias no ar ou no solo que interferem no crescimento de uma segunda. Interfere positivo ou negativo. No caso aqui, eu estou explorando o aspecto negativo da alelopatia. Esses 2 termos, competição e alelopatia, na área de plantas daninhas a gente chama de interferência, né? A interferência soma esses 2 efeitos, que é muito difícil da gente separar e falar o que está causando o problema. É a competição por água, luz, nutrientes, ou é um efeito alelopático da cultura? Né? Então, hoje aqui eu vou explorar mais a competição e vou falar pouco de alelopatia, apesar de ela existir. Bom, competição entre plantas, ela é definida como um processo que ocorre
quando a demanda combinada de recursos numa determinada área excede a capacidade de fornecimento pelo meio. Então, você tem duas plantas próximas, elas têm demandas, né? E o ambiente, o meio que elas crescem, não tem capacidade de suprir as duas naquele dado momento. Estabelece uma relação de competição entre elas. E é um cabo de guerra. Quem pode mais, chora menos. Então, está aqui um exemplo. Se vocês observar a própria definição, ela fala de recursos. O que são recursos para uma planta? Às vezes é diferente um pouco dos nossos. O professor Donizete já falou alguma coisa aqui hoje, mas a gente sabe que recursos para uma planta, a gente está falando basicamente de luz, água e nutrientes, que as plantas disputam isso para crescer se elas estão em proximidade. E é justamente esse entendimento que a gente vai saber fazer manejo para otimizar que o nosso café aproveite aqueles recursos e a planta daninha os aproveite menos num processo competitivo. Daí o nosso café cresce sem interferência. Essa foto eu gosto bastante, ilustra bem. Nós temos aqui a planta daninha, temos aqui o cafeeiro e os recursos estão aqui, nutriente, água e luz. E é uma disputa. É uma disputa para acessar o recurso. E a gente diz o seguinte, que uma planta que é boa competidora, seja ela a cultura ou a planta daninha, ela utiliza um recurso rápido. Então, uma planta, por exemplo, daninha anual, que cresce junto com a planta perene, ela tem uma capacidade de acessar o recurso, algum daqueles, rapidamente. E ela vai abafar nossa cultura. Né? Só que não é só isso que define uma planta que é boa ou competidora. Se vocês imaginar uma situação em que o recurso, qualquer um deles, vai ficando mais escasso no meio, aquela planta que consegue acessar o recurso numa situação de escassez, de déficit, ela vai se sobressair como uma planta competidora. Então, olha só os exemplos que a gente vai ver aqui para frente. Um exemplo desse, claro, dessa questão da escassez, é a competição por água entre planta daninha e cultura. Esse gráfico mostra uma curva de retenção de água no solo, a disponibilidade hídrica, né, o conteúdo volumétrico de água no solo, e a tensão, a força com que essa água está presa no solo. E todo mundo já conhece que a água disponível para as plantas é aquela água que está no solo, né, entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, 2 níveis de tensão. Aqui, esse ensaio que foi feito, mostra que uma planta daninha, que é a Bidens pilosa, o picão preto, ela tem uma capacidade de extrair água do solo, quando muitas outras já não têm mais. Então, ela só vai atingir um ponto de murcha numa tensão de água no solo muito mais negativa do que plantas como soja, feijão e outras próprias plantas daninhas. Mostrando que, quando o recurso água fica escasso, determinadas plantas conseguem retirar e crescer e viver e reproduzir, enquanto outras sucumbem. Né? E, geralmente, a cultura é mais frágil nesse processo, né, em relação às plantas daninhas. Se a gente vai para outro recurso luz, que é algo que a gente vai explorar um pouco mais aqui, observem. Luz, né? Tá aqui, eu usei a braquiária agora. Eu nominei uma planta daninha, até porque fala-se muito em braquiária. Né? Então, olha só. Vocês devem conhecer bem a braquiária. Eu coloquei aqui umas diferenças fisiológicas básicas entre braquiária e café. A braquiária, ou os capins de forma geral, tem alta taxa de crescimento. Tem taxas fotossintéticas extremamente altas por unidade de área foliar. O que quer dizer? A capacidade de assimilar o carbono é muito grande por cada centímetro quadrado de folha. É altamente dependente de luz essas plantas, razão pela qual elas crescem muito intensamente no verão, né, que tem disponibilidade maior de luz. E até porque ela tem esse metabolismo fotossintético C4. E é uma planta altamente eficiente no uso da água. Se a gente olha para o café, a gente não tem como detalhar muito aqui, porque o tempo é curto. Aqui está difícil, tem que ficar de cá. Não é falta de apertar não, amigo. Ó, se a gente olha para o café, é uma espécie de crescimento lento. Né? Baixas taxas fotossintésicas por unidade de área foliar. Tem a ver com o processo evolutivo que o professor Donizete deixou claro hoje, de ambientes sombreados. E tem um metabolismo fotossintético C3. Não quer dizer que ela não depende de luz? É obviamente que depende. Só que os níveis que uma planta depende e outra para ter o metabolismo pleno é muito diferente. Então, olha só um gráfico que eu fiz aqui para vocês. Esse gráfico aqui mostra a fotossíntese líquida de uma planta de café, nesse trabalho aqui, em função da luz, da disponibilidade de irradiância. Observem que, a baixas irradiâncias, o cafeeiro responde muito rápido ao aumento da irradiância. E vai chegando a um ponto aqui que não adianta aumentar mais luz, que o cafeeiro não responde. Tá certo? É o que a gente chama aqui de irradiância de saturação. Coloquei mais ou menos aqui essa seta em 600. Ou seja, não adianta chegar muita luz aqui, que não tem reflexo na fotossíntese. Se vocês olham para a braquiária,
a braquiária, à medida que vai aumentando a luz, ela vai respondendo, ela só vai atingir uma saturação muito aqui em cima, né? E ela vai atingir níveis de fotossíntese líquida, aqui está 2, aqui está falando em 25 a 30, muito superiores. O que eu quero dizer, você pode estar entendendo com isso? Então vamos fazer o seguinte, já que uma depende de luz, né, e a outra talvez nem tanto, vão usar a braquiária para sombrear o café. A gente fala muito em café sombreado, aí vocês fazem isso daqui com café, né? Deixa a braquiária aqui junto com a planta de café, né? Mas isso é um equívoco, né, porque vocês estão colocando duas plantas próximas que vão exercer aquelas relações de competição, e a braquiária vai dar um banho no pé de café. Ela e outras plantas que crescerem aqui junto, tá certo? Então, quem vai ganhar a competição nesse processo aqui? É algo realmente que vocês têm que cuidar. Fora a eficiência de uso da água dessa capinha aqui, que é algo que também deixa o café bem para trás. Bom, fazer aquilo ali, eu coloquei uma analogia aqui, seria como afogar uma muda bonitinha daquela ali, né, Pioi? Né? Na hora de plantar o café. Enterrar os primeiros pares de folha dela lá. Afogamento. Deixar a planta daninha junto com o café novo é afogar o café. Tá certo? Bom, falando mais de luz, eu queria provocar vocês aqui um pouquinho o seguinte. Observem. Não tem nada errado com a lavoura, mas a gente sabe que o café tem uma orientação de plantio, quando a topografia permite, que seria mais interessante. Algo que permita um caminhamento do sol um pouco mais leste-oeste, ou mais especificamente aí, numa angulação de 320 graus em relação ao norte verdadeiro, alguma coisa assim. Ou seja, tem a orientação certa para plantar o café, ou mais adequada, para o café ter uma distribuição de luz mais adequada em ambos os lados. E evitar problemas realmente de molhamento foliar, né, nessas áreas aqui, problema de escaldadura na área que pega sol da tarde e tudo mais. Olha essa situação aqui, que essa foto foi uma que eu achei mais interessante. Que fica claro que a sombra. O que eu vou usar com essa foto aqui? Só para provocar vocês no seguinte. Pensando uma lavoura aqui, plantada no alinhamento incorreto, no alinhamento, né, norte-sul, que o sol cruza na lavoura, e essa foto foi tirada de manhã, observe o seguinte aqui. Tem uma sombra no início da manhã. Então o cafeeiro na face oeste aqui já está sombreado. E o na face leste está com sol. Essa área sombreada, você coloca um aparelho aqui, você não pega nada. A planta realmente, essa área praticamente está drenando fotossimilases de outra região da planta. Essa região, provavelmente. Tá certo? Então, eu imaginei o seguinte. Se vocês imaginarem deixar uma flora de plantas daninhas crescer na mesma altura do pé de café, né, uma flora que aconteça aqui no meio da linha, observe que a sombra vai começar a chegar aqui. Se vocês deixarem uma vegetação nessa situação chegar aqui uns 50 centímetros da linha, 50% da copa talvez sombreada. Se deixar o mato encostar no pé de café, vocês estão com uma planta num horário da manhã, que é uma hora que a planta devia estar aproveitando aquele sol da manhã, as condições de relações hídricas para ter um máximo metabolismo, essa face leste também está sendo prejudicada. Então, o que eu quero dizer com isso? Professor, mas ninguém vai deixar o mato crescer tanto, né? Tanto assim, num pé de café. Será? Tem muita coisa acontecendo por aí, vocês precisam estar atentos ao que está acontecendo. O que é a recomendação? Só uma sugestão para vocês podem discordar ou não de mim, né? Se a gente imaginar aqui, vamos manter o mato mais baixo aqui na entrelinha, porque aí a projeção da sombra é menor. O que é uma ideia que eu estou colocando? Roçadas mais frequentes, em linhas alternadas, vai ter que ser feito, sempre que a orientação de plantio não colaborar. Porque às vezes se o sol estiver andando mais em cima, minimiza o problema, mas se não tiver, a competição por luz vai ser drástica, né? E isso pode ter efeitos acumulativos no crescimento. Eu estou supondo dados para provar para vocês isso daqui. Tá certo? E evita aqui, vai reduzir o sombreamento na face leste no período da manhã. Bom, é uma ideia para vocês pensarem em manejo, otimizando a questão de luz, absorção de luz pelo café. Tá certo? Porque ele é um fator de produção. Um pouquinho de sombra talvez faz bem, mas muita vai fazer mal. Quando a gente olha para nutrientes, a planta de café é muito sensível. Isso aqui são ensaios que a gente fez em Viçosa, numa época que ainda eu trabalhava com plantas daninhas, que a gente cultivou várias espécies de plantas daninhas no mesmo vaso com café. Depois de um certo período de cultivo, a gente observa realmente que o cafeeiro tem um crescimento muito prejudicado, seja da parte aérea ou da raiz, quando está junto aqui, tem uma planta daninha junto junto com ele, para mostrar que a competição por nutrientes e alguma coisa por luz acontece. Se vocês observarem aqui, mostra a matéria seca do pé de café, a planta inteira, decrescendo com o aumento do número de plantas daninhas aqui perto do pé. Então, quanto mais indivíduos você tem próximo ao pé de café, mais o crescimento do café é prejudicado. Enquanto isso,
a matéria seca da planta daninha está aumentando com o aumento da espécie. Então, assim, isso é um problema que vai gerar realmente perdas no crescimento. E quando a gente pega a planta daninha toda e seca e moe e analisa os teores de nutrientes na planta daninha, nesse caso aqui é do picão preto, tem esses dados para outras plantas, aqui está os macro, micro, aqui são os teores na planta inteira, né, de, por exemplo, de nitrogênio, um café sem competição. O café com a competição de uma planta de picão junto no vaso já diminuiu. A diminuição de 28%. Eu gerei uma média aqui, então se tiver uma planta ali, uma com 1, os teores na folha, na planta inteira vão cair na planta de café que está com competição. Né? Quando vocês olham na planta daninha, os teores são extremamente altos. Se a gente fizer aqui uma comparação, eles chegam a ser 2,1 a 2,5 vezes mais, né, teor mais elevado na planta daninha do que no café, mostrando realmente que os teores são bem elevados nessas plantas. Mas não é geral isso, tem outras plantas que acumulam menos. E isso vai gerar problema com o café se estiver junto. Bom, quando a gente calcula os conteúdos de nutrientes extraídos, a gente observa aqui o quê? Um cafeeiro que tem uma planta daninha perto dele, de picão, acumulou só 59% do N que deveria acumular. 72% do fósforo, 67% do potássio e assim vai. Mostrando realmente que a competição ela é muito danosa ao café. E vai aumentar quanto mais indivíduos estiver próximo dele. Eu vou passar aqui, porque são dados que mostram o mesmo sentido. Teria o ensaio aí para outra planta, o Rubinho, o Macaé. Né? Aqui ó, os dados de nutrientes. Esse aqui é da Trapoeraba, convivendo com o café. A perda aqui no crescimento do cafeeiro. Né? O acúmulo de nutrientes mostra realmente a mesma perda aqui de nutrientes, de acúmulo. Ou seja, mostrando que essas plantas fazem o quê? Que a competição que as plantas daninhas exercem no café por água, luz e nutrientes é a principal causa de redução do crescimento e de perda de produtividade. Isso deve ser minimizado pelas operações de manejo. Bom, eu disse aqui que as lavouras novas são mais sensíveis a esse processo competitivo. É bem, acho que óbvio às vezes de entender isso. E tem muitos trabalhos, não só esses que a gente fez, mas que muitas pessoas fizeram, citei alguns ali, que mostram e caracterizaram e mediram que essas plantas convivendo próximas afetam demais o crescimento do café. E por que as lavouras novas são muito impactadas? Observe aqui, com essa foto, Pioi. Quando que a gente planta o café? Observe aqui, ó, tem nuvem no céu, tem água aqui na área. A gente planta café numa época aí, novembro, dezembro, que está com abundância de disponibilidade hídrica. Né? Então, observe, coloca adubação no suco, né? Adubação, matéria orgânica e adubação de plantio, entre outras coisas, micronutrientes. Então, olha só, a gente tem uma época de plantio com muita água no solo, matéria orgânica, adubação no suco, muita luz e temperatura, distúrbio no solo, porque a gente mexeu o solo para plantar. As plantas daninhas crescem rápido, a planta de café cresce devagar e os espaçamentos são amplos. Não é uma cultura branca que fecha a área muito rápido. Então, estabelece a competição, são fatores que agravam o processo competitivo. Fora isso, tem a questão de quê? Do sistema radicular. Se vocês adubam o café jovem desse jeito, colocando o adubo próximo da planta, a única razão que explica isso é porque ali embaixo tem o sistema radicular que vai absorver aquele nutriente. Tá certo? É o que justifica esse tipo de adubação. Então, se vocês imaginar as plantas daninhas crescendo aqui, ela vai competir por esses processos, né, por esse adubo que vocês estão colocando. E poderia mostrar trabalho para vocês, que nós fizemos lá em Rio Paranaíba, né, avaliando o sistema radicular do cafeeiro, mostrando entre plantas na linha e, à medida que se afasta aqui da linha, indo para o lado da entrelinha, por isso a gente fez coletas de solo, fizemos coloração de raízes, imagens de raiz, a gente joga no software e a gente quantifica o sistema radicular de café. Né? E a gente observa realmente, passando aqui mais rápido, que aqui estão as posições, olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Olha lá, a matéria seca do sistema radicular. À medida que você sai daqui e vem para cá, ela vai diminuindo. O comprimento total diminui. O volume total diminui. A área total superficial diminui, mostrando que, de fato, o sistema radicular nessas plantas jovens está ali debaixo da planta. E é uma área que, se deixar a planta daninha ali, vocês vão estabelecer a relação de competição e o cafeeiro vai ser prejudicado. Com isso tudo, a gente pode concluir que é isso que vocês geralmente têm feito, que é o quê? Fazer o controle em faixas na linha de plantio. Capinas manuais, né? Aproveita para fazer nivelamento de solo, herbicidas não seletivos, aplicado aqui, obviamente em jato dirigido,
herbicida seletivo em pós-emergência, geralmente para folha estreita, e herbicidas aí aplicados em pré-emergência, logicamente seletivos, né? Bom, e na entrelinha? A entrelinha eu não falei dela ainda, a gente vai falar agora, né? Herbicidas, né, não seletivos em pós-emergência, né, dessecação, roçadas, trincha, pode usar plantas de cobertura, é mais ou menos isso. Eu quero explorar um pouquinho dessa questão da cobertura, da entrelinha, né? Foi falado aqui hoje para o nosso colega, o professor, não sei se ele está aqui ainda, com a importância, de repente, de manter o mato lá das questões microbiológicas. Então, observe, tem vários trabalhos, a gente não tem tempo para explorá-los, que mostra que a presença de plantas daninhas, seja viva ou a cobertura delas na entrelinha, melhora os atributos físicos, químicos, inclusive biológicos daquele local, né? Então, é muito importante esse manejo adequado do mato na entrelinha e a presença dele. Tá certo? Aí eu deixei uma dica aqui, que vale a pena assistir a palestra do Dr. Calegari, porque ele explora bem isso. Um exemplo só, para a gente não aumentar, né, até porque não é muito a minha área entrar em nutrição, fertilidade. Essas plantas na entrelinha aumentam a matéria orgânica, que é uma fonte de CTC, e a CTC é uma fonte para reter nutrientes numa zona de absorção. Então, um nutriente poderia ser perdido, às vezes, para camadas que o café não acessa. Se essa matéria orgânica vier à tona, eventualmente ela pode ir para a raiz do café. Então, tem benefícios. Fora a questão aí, uma foto que o Rodrigo me mandou, falando aí em curvas de nível, proteção do solo, infiltração de água, quebra-vento, que é muito importante para o café. A gente não vai descer muito detalhes, porque eu quero explorar isso daqui um pouco, né? Senão o meu amigo Casale vai me matar, de puxar minha orelha de que me vê, né? Que é o quê? As altas temperaturas do solo, desse solo extremamente exposto. E qual que é o efeito disso no café? Eu peguei uma foto aqui, né? O Matiello disponibilizou num trabalho que ele fez, mostrando a temperatura de um solo nu em pleno sol, na camada superficial. E aqui a temperatura numa área, solo nu, sombreada. Você já veio aqui pelas diferenças de temperatura. Bom, professor, mas a gente não está sombreando o café, a gente está falando de flora, de planta daninha. Então, observe o seguinte, eu achei um trabalho muito interessante, para poder contextualizar, que mostra a variação da temperatura diária, né? Observe aqui, ó, a temperatura ao longo das horas do dia. Aqui, ó, meio-dia, 2 horas, 4 horas. O que vocês observam nessas curvas? Ó, essa curva aqui mostra um solo, a temperatura de um solo sem planta daninha e sem cobertura, aquele solo extremamente nu. Está aqui a temperatura, 38, 39. Essas duas curvas aqui, para simplificar, mostram um solo com planta daninha, ou seja, a planta viva, e com cobertura morta, foi adicionado palhada. Observe aqui a temperatura que já saiu daqui e para aqui pela presença, né, da planta daninha, né, ou da cobertura morta, uma ou outra. E esse gráfico aqui mostra a temperatura do solo na presença da planta daninha, ou seja, da cobertura viva e da cobertura morta. E daí vocês veem as diferenças de temperatura que um solo pode atingir, né, naqueles horários mais quentes do dia. E com isso a gente calcula aí as amplitudes térmicas que um solo varia se ele está exposto diretamente ou não, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque um grande fisiologista, há um tempo atrás, o Dr. Franco, mostrou que o crescimento das raízes do café ocorre melhor em temperaturas aí mais amenas, de 23, 28 graus. E temperaturas muito altas nas camadas superficiais vão ter efeitos negativos no crescimento da raiz. Então, são coisas que justificam a manutenção da vegetação nas entrelinhas do café. Fora a questão que o professor falou aqui hoje, realmente de pensar como que está realmente a vida aqui nesse sistema. Okay? Então, a gente vai tentar sair dessas situações e caminhar para situações de solo protegido, né, e tentando prevenir a competição. O que não pode é, né, na busca dessas soluções aqui, que meus colegas me mandaram aí as fotos, né, na busca desse manejo mais adequado em lavoura jovem, deixar acontecer o quê? Aquela foto de lá, deixar realmente a planta daninha colonizar a linha de café. Realmente, um prejuízo certo vai ter ali, e a magnitude dele vai depender muito. Por isso, é importante, desde o plantio, as operações que antecedem o plantio, pensar na vegetação que está vindo aqui e manejá-la de forma a proteger o solo e usar como quebra-vento e tudo mais. É bem interessante isso, me parece que é uma tendência, que a gente tem lido isso, e vocês têm feito isso dessa forma, né? E olhando aqui, e logo depois do plantio também, eu queria explorar aqui agora um pouco essa questão da faixa de controle. Eu acho que é um dos pontos assim, central da minha apresentação, que eu tenho trabalhos que a gente fez nesse sentido, e que eu acho importante falar para vocês.
a gente observa claramente nessa foto que existe aqui uma faixa de controle, essa distância daqui até onde vocês vão deixar a vegetação na entrelinha, seja ela qual for, né? Então, observe, se nós olharmos duas situações, A e B, e eu pergunto para vocês, do ponto de vista de prevenir a competição, qual a situação que é mais interessante? A direita, situação B. Isso aqui realmente a gente está prevenindo a competição. Aí eu pergunto para vocês, por que aconteceu isso? Porque tem uma faixa de controle, aqui não tem. Aí a pergunta, essa largura é ideal? Essa distância, essa largura é ideal, aqui que vocês estão vendo ali? Cada um pensa aí, pode achar que sim, que não importa. O que eu estou provocando é que, qual é a largura ideal da faixa de controle? Qual que é a largura que tem que deixar para prevenir a competição? Por luz, por água, por nutrientes? Não sei se vocês têm se preocupado com isso. Do ponto de vista teórico, eu posso garantir para vocês o seguinte, a largura da faixa, ela tem que ser máxima o suficiente para prevenir a competição. Ela tem que ser máxima o suficiente para prevenir a competição. Só que, ao mesmo tempo, se a gente está pensando em deixar a vegetação na entrelinha, ela tem que ser mínima o possível para reduzir os custos de controle aqui na linha, né, e manter o solo coberto aqui na entrelinha. Então, existe, o que eu estou propondo aqui, existe uma faixa de controle teoricamente ideal, que é um limiar entre essas duas forças, de tentar manter ela o mais larga possível e o mais estreita possível. Bom, se a gente vai na literatura buscar essas respostas, dos poucos trabalhos que tem nesse assunto de planta daninha em café em faixa de controle, a gente acha trabalhos que foram feitos, né, por colegas por aí, né, com braquiária, inclusive, colonizando a entrelinha, que mostram, né, que a largura da faixa tem que ser de 0,6 metros, na lavoura nova. Outros dizem que tem que ser 1 metro. Se a gente olhar outras perenes, aqui mamona, mamão, eucalipto, 1 metro, 0,6, 1 metro, a faixa de controle. Existe um trabalho, a gente não tem tempo para detalhar, mas muito interessante, um trabalho bacana, né, que cultivou uma lavoura até a primeira, segunda e terceira safra, mantendo fixa uma faixa de controle de 50 centímetros ao longo de toda aquela vida produtiva até a primeira safra. E comparou isso com uma lavoura que foi controlada em área total. A redução do crescimento nas primeiras safras foi de 42% em média, nas 3 primeiras safras, pelo fato de ter mantido uma faixa fixa de 50 centímetros. Ou seja, tem relação direta, uma relação direta ou não, da largura da faixa com o crescimento e futuramente com a produtividade. O que esses trabalhos têm em comum? Todos eles. A largura da faixa de controle, independentemente, né, da idade da lavoura, ou seja, fixando uma largura de faixa. Então, quando a gente começa a ver isso, e olha alguns outros trabalhos, com eucalipto, até esses mesmos que feito com café, até no próprio livro do Santinato, do André, do Durval, que está aqui, a gente já começa a ter evidências lá de que a faixa de controle ela não deve ser fixa ao longo da idade. A hipótese é de que ela deve variar, ou pode variar, para prevenir a competição, com a idade do cafeeiro após o transplantio. E com isso a gente fez um trabalho, uma vez, para tentar, eu tinha interesse na época de provar isso e colocar isso como ciência no meio científico, testando essa hipótese, e a gente fez um trabalho bacana para testar essa questão. Então, observe, a gente plantou uma lavoura, usou uma lavoura de um produtor, uma lavoura de sequeiro, e fizemos um experimento. Observe aqui uma foto geral do experimento. A principal planta que apareceu na área, como era uma área de pastagem, foi a Braquiária decumbens. Apesar de ter outra vegetação que inicialmente estava lá, que germinou junto, mas ela era a principal planta daninha. Olha que interessante aqui. Esse gráfico de cima, esses daqui, mostram a flora, massa seca por metro quadrado e número de plantas por metro quadrado das diferentes espécies no primeiro mês após o transplantio. E aqui embaixo, no 5º mês após o transplantio. O que a gente observa? Que, à medida que logo após o transplantio, há uma alteração da flora com predominância da espécie mais agressiva. E, de fato, a braquiária, ela representava 85% da matéria seca. Ou seja, ela domina as outras espécies. Se a gente pensar do ponto de vista de controle, e manejo é mais interessante, que manejar uma folha estreita no meio do nosso café é mais interessante, talvez até mais fácil. Só que se a gente for levar em consideração que o professor falou aqui hoje, de diversidade de espécies e aumentando aquela parte obscura ali de microbiologia, talvez isso aqui não seja adequado. Mas, enfim, isso é o que acontece. Vamos voltar aqui para o experimento. O que nós testamos?
diferentes faixas de controle. Diferentes faixas de controle, desde uma faixa 0, ou seja, planta daninha em todo local, e uma faixa de controle de 15, 30, 45, 60, até 1,90 m, que seria metade da entrelinha. Aquela lavoura era plantada em 3,80. Olha aqui as fotos, pessoal. Essa aqui, a lavoura ficou sem faixa. Isso é a foto mais ou menos com 1 ano. Aqui, 30 centímetros de faixa, 45 centímetros, 60 centímetros, a braquiária assim crescendo bem exuberantemente. 90 centímetros, 1,20 m, 150 centímetros e 190 centímetros. Seria a capina até no meio da entrelinha. Então, vocês, pelo visual, vocês já têm uma ideia de como a largura da faixa impacta o crescimento do cafeeiro. E vocês têm que atentar para isso. Quando a gente olha os dados, o que a gente vê? A gente não tem tempo de digerir isso aqui, mas que, à medida que o cafeeiro cresce, a largura da faixa deve aumentar. Então, se for possível, do ponto de vista de manejo, pode-se trabalhar com uma faixa menor e que essa faixa vá aumentando com o tempo. E é lógico que isso vai variar com a flora, com a frequência de roçada, com que altura deixa-se o mato crescer na entrelinha e tudo mais. Mas que isso está aprovado. Tá certo? Fiquem atentos a isso. Né? Que o controle deve ser feito até os 18 meses, né? Deve ser feito a uma distância que certamente vai além da projeção da copa. Então, qualquer lavoura nova, até 18 meses, pelo trabalho, a faixa de controle deve ir além da projeção da copa. Então, a gente está falando que seria interessante afastar um pouco essas espécies de perto da copa do café. Né? Todavia, quando o controle é feito numa faixa que vai além daquela faixa mínima necessária, tendendo para a eliminação de todas as plantas da entrelinha, o que a gente percebeu? Que há redução no crescimento do café. Poderia provar isso para vocês naqueles gráficos. Ou seja, capinar em tudo também foi negativo. Então, mostrando que tem realmente uma ideia de que, nas lavouras novas, parece que manter a vegetação na entrelinha, né, em fazer o manejo, e, lógico, deixar uma faixa adequada que vocês têm que definir qual que é. Tá, para aquele tipo de flora e manejo que vocês dão à lavoura. Tá certo? Esse trabalho aqui eu já mostrei. Bom, e daí o manejo é feito aí depois do transplantio, é importante nivelar o terreno, né? Aplicação de herbicidas, né? Às vezes, cada item, eu não vou entrar muito nesse detalhe de molécula, mas né, pode ser feito de várias formas, geralmente aplicação de herbicida em pré-emergência, obviamente em jato dirigido. Para o manejo adequado, é importante saber que planta vai germinar aqui, é importante conhecer o herbicida, conhecer o solo, né? Porque os herbicidas, sobretudo esses pré-emergentes, esses que usam, como o oxiflorfen, né? Ele tem uma constante de sorção muito alta, ele é muito absorvido. Então, às vezes, um solo mais argiloso, essa dose pode ser mais alta, o mais arenoso pode ser mais baixa, e assim vai, porque senão você colocar uma dose, às vezes, menor, num solo que absorve demais, tem muita matéria orgânica, você não vai ter uma eficiência de controle. Então, é muito importante navegar por esses meios aqui para conhecer realmente e fazer o manejo adequado na linha, né? E está aqui uma fotozinha, que me mandaram aqui, um colega, né, mostrando a intoxicação aqui do herbicida, numa lavoura nova, né, recém-transplantada. Vocês vão pensando aí por que ela está assim, daqui a pouco a gente fala. Né, e o manejo aí pode ser feito, né, nessa fase jovem. Lógico, a capina, quando for preciso, entrar com esse meio, ela está disponível e às vezes deve ser usada. Né, e também o uso de herbicidas em pós-emergências, seletivos ou não seletivos, aplicados em jato dirigido. Basicamente, resume como tem que ser feito. Né? O tempo aqui não deixa a gente falar demais, mas esse trabalho aqui a gente fez também lá na Transagro para mostrar essa questão de aplicação em pré-emergência. A gente estava testando alguns herbicidas, estava curioso aqui para ver o efeito desse herbicida em lavoura nova, né? E comparar aqui com o herbicida tradicional. E a gente fez aplicações desses herbicidas em área total ou em jato dirigido na linha de plantio, em diferentes épocas após o transplantio, aos 30, 90 e 300 dias. E uma coisa interessante, para aqueles que têm receio do uso de herbicida e pré-emergente em café, que à medida que o cafeeiro vai ficando mais velho no campo, a tolerância dele aumenta. Esse é quase óbvio que eu estou falando, a gente mostrou isso no trabalho. Então, assim, o café tende a suportar mais as moléculas que são colocadas aqui na medida que você deixa. Então, se não quer aplicar logo após o transplantio, se esperar um pouco mais, você tem mais segurança no processo, né, no resultado. A chance de ter menos problema pode ser interessante. E eu queria mostrar aqui, não vou falar muito de controle, a ideia aqui é mostrar que, se o herbicida é aplicado em área total ou tem deriva na folha, tem problema. Mas se às vezes aplicar em jato dirigido e não atingir a folha no processo, né, o resultado pode ser muito interessante.
O próprio herbicida que vocês usam aqui, está aqui, aonde foi em jato dirigido, sem pegar na planta, e aonde aplicou em área total. É lógico que esse herbicida não deve ser aplicado em área total, né? Bom, aqui voltando com a fotozinha, mostra a intoxicação aqui no herbicida, na folha, né? Eu achei interessante essa semana, eu como não tenho muita experiência de campo, né? Conversando com os colegas, né? E parece que o Goal tem sido aplicado com resultados interessantes, aplicado sobre a muda, até mesmo para atingir a base ali do caule e ter um efeito, e com aplicação de água na sequência, é algo que me foi dito, e assim, para mim foi mais curioso saber disso, porque eu não imaginava que isso pudesse estar sendo feito no campo, né? Talvez se fizer, tiver sucesso ou não, mas a foto mostra que às vezes pode ter problema, né? Então, assim, teoricamente, a gente for olhar, esse herbicida, ele é muito lipossolúvel, é um concentrado emulsionável, né? Ele tem uma facilidade de entrar na planta muito rápido, porque ele dissolve muito rápido com a cutícula e penetra rápido. Então, uma vez colocado na folha, né, se puder, que se lave rápido, se é que está fazendo mesmo, né? Porque se demorar, às vezes vai dar problema. E outro problema é o quê? A solubilidade dele é muito baixa, 0,1 miligrama por litro. Se comparar com o glifosato, ele é mais de 150 mil vezes mais solúvel do que o oxiflofén. Então, assim, às vezes, a água não vai lavar isso aqui tão facilmente. Então, tem que, assim, achei interessante esse uso, mas se a gente for olhar a teoria, contraria um pouco o que a gente imaginaria para o uso desse herbicida. Mas, né, fica aí a dica para vocês terem cuidado para não intoxicar. E para isso, tem as estratégias, né? Por que não usar equipamentos aí para, vou passar vários aí, para aplicar o herbicida em jato dirigido, tentar não encostar na folha, né, se possível, né? São vários aí equipamentos que vocês têm desenvolvido, tá certo? Outra coisa importante que a gente tinha que falar aqui, né, que a gente colocou no capítulo também, o alinhamento de plantio vai facilitar muito esse manejo na linha. Então tem uma situação ali equivocada e uma situação mais adequada como o alinhamento ajuda realmente no manejo, tá certo? Eu mostrei muita coisa aí do cerrado, mas se a gente observar isso aqui que a gente fez lá na zona da mata, na época, a gente está controlando no morro, né, com aplicação dirigida, com herbicida não seletivo na linha. Então, assim, tem possibilidades várias para serem feitas, vocês têm que encontrar o caminho aí de vocês, tá certo? Como tem 16 minutos, acho que o tempo está razoável, vou focar agora um pouquinho para o lado das lavouras adultas, né, não tinha como não falar isso. Bom, o café é uma planta perene e vai estar lá. Depois que sair da fase jovem, vai estar sempre produzindo flor, produzindo fruto ao longo do ano. Bom, a gente sabe que a fenologia da planta, né, e as diferentes fases vão acompanhar as questões climáticas, a variação climática mensal, né, ao longo do ano. Então, vocês sabem bem que nós estamos aqui, né, no período, eu coloquei aqui, lógico que isso pode variar, mas coloquei aqui de maio a agosto, colheita e repouso vegetativo, é a que a gente está colhendo, temperatura baixa, né? Período seco, é a que a gente está colhendo o café, tirando o café do chão e tudo mais. Temperaturas mínimas baixas, o café não cresce, né? Já foi falado aqui hoje. Depois entra aí, as temperaturas aumentam, a chuva começa, vem aqui as floradas, começa o crescimento tanto vegetativo como reprodutivo, né? E que entra aqui pela frutificação, granação até maturação. Isso aí é o padrão que todos nós conhecemos com relação ao café. Como que o manejo de plantas daninhas na lavoura adulta se encaixa dentro disso daqui? Se nós observarmos, a gente passa um período aí de verão com a flora e com o manejo dessa vegetação na entrelinha, vai chegando perto da colheita, a vegetação caminha, seja com pressões de trincha ou com dessecação, para o preparo da área, para que aconteça a colheita, que geralmente acontece dessa forma, principalmente aqui no Cerrado, tá certo? E a gente percebe que antes da colheita tem a flora, ela é dessecada, a gente passa a colheita numa situação mais ou menos assim, e após a colheita, a gente está vendo aqui, o café até não abriu flor ainda, está com déficit, a vegetaçãozinha rala começando, e depois vem com as chuvas, vem a florada e a vegetação retoma. Então, observe que é, basicamente, né, um ciclo que está acontecendo aqui, né? Então, e é interessante, porque a gente sai na situação com vegetação, tira a vegetação e volta com ela. Eu achei uma comparação interessante com a palestra de hoje, que o professor falou aqui da questão da mata nativa e da pastagem, vocês lembram? Tinha mata, tinha a maior diversidade, tirou a mata, caiu. Aí, deixou voltar, né, recuperou.
Ou seja, na verdade, fazendo analogia com o que ele disse aqui hoje, parece muito coerente que se a gente tinha isso, passa por isso, por causa que a flora prejudica a colheita e traços culturais e tudo mais, né, que a gente volte com a vegetação depois e faça o manejo dela. Uma coisa parece que vai casando com a outra. Então, nesse sentido, nas operações que antecedem a colheita, né, você pode ter várias aí opções, de cada um, às vezes, escolhe a melhor para aquela situação, né, mas o uso da trincha para nivelamento é muito comum e que às vezes pode ser a única operação que antecede a colheita, desde que o clima não tenha chuva aqui, porque às vezes se faz essa operação de trincha. Eu tive pouca experiência com trincha, dos poucos trabalhos que eu fiz e visita à fazenda, e muitas vezes, com essa operação, vindo chuva na sequência, teve reinfestação, e às vezes a operação sozinha não é importante. Me parece muito interessante, às vezes, a dessecação, porque você desseca a flora e você não revolve o solo. E aí entra o período seco e você entra com a colheita realmente num período sem infestação. E talvez a associação aqui com algum pré-emergente, para quem acha interessante o uso, talvez, quem sabe, possa se justificar. E aqui do lado, olha, nessa parte que está escura, de setembro até abril, nessa parte que tem chuva, tem água, temperatura, e que a vegetação cresce, né? A gente elimina as plantas daninhas na linha, deixa as plantas daninhas, né? Mas se deixar, e os traços culturais, adubação, pulverização, não atrapalha, né? Então, assim, são todas questões que têm que ser consideradas para fazer o manejo. E o cafeeiro, tem competição ou não tem competição com o café aqui nessa época, as plantas daninhas? Eu relacionei aqui para vocês, só peguei um pouco do que eu achei, assim, sem me vasculhar muito a literatura, né? Existem vários trabalhos, mais antigos e mais jovens, deve ter mais por aí, né? Que mostra que determinadas situações em lavouras adultas têm gerado perdas de produtividade. Tem uns trabalhos mostrando isso. É lógico que para a gente entender isso aí, esses números, teria que olhar trabalho a trabalho, que condição que foi feita, que às vezes não se aplica, ou fizeram alguma coisa equivocada que levou a esse prejuízo. Mas, ou seja, isso geralmente em comparação com manejos no limpo, ou alguma coisa assim. Então, assim, que fiquem atentos que uma perda, algum tipo de perda, pode ter num manejo inadequado, por processo de competição. Eu fiz um trabalho com meus orientados lá em Rio Paranaíba, na Transagra, um trabalho até muito grande, conduzido por 3 anos, até foi conduzido pelo orientado meu, o Max, vocês devem conhecer, lá do Carmo, né? E em que a gente estava avaliando o período crítico de competição, a época que a planta daninha poderia ou não ficar ali na lavoura e o efeito que ela causaria na produtividade. Testamos um monte de tratamentos e fizemos 3 colheitas da lavoura. Quando eu joguei isso tudo num pacote só e faço análise estatística, eu não achei diferença em nada. Tá certo? Então, o trabalho a gente avaliou, e o Max ficou bem frustrado na época, né, porque a planta daninha, mesmo em determinados períodos, não estava causando efeito no café. Isso jogando todos os dados na análise. Só que eu fiz questão de trazer aqui para vocês, eu enumerei alguns tratamentos, porque eu achei interessante trazer para vocês aqui. Observe aqui, isso é média de 3 safras, de uma lavoura aí que entrou na primeira, segunda e terceira safra, com competição na linha e entre linha. Ou seja, mato geral, na lavoura, inclusive aquele que acontece perto da saia e logo ali debaixo da saia do café, né? 54,9. Sem competição na entrelinha, ou seja, tirei o mato da entrelinha e deixei só aquele que fica ali pertinho da saia, na projeção, naqueles ramos mais ponteiros, e alguma coisa lá debaixo da saia do café. 53,4. Ou seja, tirar a vegetação na entrelinha, parece que não fez muita cócega. Quando a gente vai para o outro caso aqui, sem competição na linha, deixei o mato na entrelinha e tirei o mato perto da saia e debaixo da saia. A produtividade foi para 59,2. Sem competição na linha e na entrelinha, ou seja, capina em área geral, 62. Tem alguma coisa aí mostrando, apesar disso aqui, infelizmente, não tem estatística quando eu junto todos os tratamentos, que parece realmente que as plantas daninhas perto da saia realmente estão causando algum tipo de problema ao café, né? E que a eliminação dela na entrelinha não está ajudando. Então, já que ela abriga inimigo natural e outras questões mais, parece interessante, talvez, fazer o quê? Tentar manter tirar um pouco da vegetação ali perto da saia e manter a vegetação na entrelinha. Parece que o cafeiro está respondendo bem a isso. E tem um trabalho interessante, que eu li do professor Favarini, não sei se ele está aqui ainda, um trabalho muito bacana que ele fez, ele provou por A mais B que com nitrogênio 15 em braquiária, que afastando a braquiária em 50 centímetros da projeção da saia,
a competição por nitrogênio no café não passou de 1% do N aplicado. Um trabalho muito bacana. Eu acho que era ele que tinha que vir aqui falar de aproveitamento de nutrientes de ciclagem, porque fantástico, tá certo? Então, assim, tudo está indicando que é importante, talvez, deslocar essas plantas de perto do café. O outro trabalho aqui também, para fechar, não podia citar alguma coisa, porque é a nossa grande referência, os trabalhos do Mattiello e a experiência que se tem, né, na cultura, em que ele publicou, né, agora recentemente no último congresso, né, a quantidade de nutrientes extraídas por uma vegetação de mato diversificado, de plantas daninhas diversificada e de braquiária, decumis. E ele concluiu que a extração corresponde ao que se coloca na adubação para a produtividade de 20 a 30 sacas. Não entendo muito isso aí, não tem esse viés na nutrição do café, né, mas... Ou seja, que a quantidade que a flora extraiu na entrelinha é algo muito considerável. Só que vocês têm que imaginar que ela extraiu em toda a entrelinha. Então tem uma parte da entrelinha, por mais que tenha raiz de café ali, é mínima, ela extraiu às vezes de uma região que não tem competição com o café, né? Talvez ele alerta aqui que, né, tem que ficar atento por causa disso. Ó, como a extração aconteceu num período em que o cafeeiro encontra em seu período máximo crescimento e frutificação, e que o retorno dos nutrientes pela decomposição ainda é questionável quando o prazo de aproveitamento, ou seja, o tempo que esse nutriente roçado não volta para o sistema e eventualmente vai para o café, observamos que as ervas podem ser muito concorrentes, devendo, portanto, ser bem manejadas para que não haja competição. Então, talvez esse bem manejado são, de fato, as roçadas, as trinchas, e afastar essas plantas de perto da saia do café, para que realmente o café não seja prejudicado. E eu não consegui não deixar de colocar aqui um slide sobre ciclagem de nutrientes, porque senão o mosca ia me pegar aqui, mas eu achei interessante colocar isso aqui para vocês, até pelo que eu conversei com alguns colegas. Espero que o professor de microbiologia tenha ido embora, que eu vou entrar na área dele aqui e devo falar besteira. Mas, toda vez que a gente deposita um material vegetal no solo, roçado, para os nutrientes que estão ali no tecido, na matéria, eles têm que ser devolvidos para o solo numa forma solúvel para que a planta possa absorver. Certo? Isso é fato. O nutriente está no tecido vegetal, constituindo o tecido, preso naqueles arcabouços, naquelas paredes todas que o professor Donizete mostrou aqui hoje, interagindo com nitrogênio, com fósforo, com carbono, principalmente, e com substância que constitui o tecido. Então, olha só, os nutrientes da matéria seca, de uma roçada, de uma planta daninha, de uma braquiária, ou o que for, eles têm que ser mineralizados para retornar à solução. Nesse processo, quem faz são os organismos do solo, os micro-organismos. Só que para fazer esse retorno, eles vão fazer o quê? Temporariamente, e mesmo que se alimenta desses nutrientes, para poder se reproduzir e manter o seu metabolismo. Então, e se imobiliza do sistema nutrientes e do próprio resíduo que está se decompondo, para que depois, um tempo logo na frente, isso volte. Então, existe um tempo entre a adição da matéria orgânica, da palhada, e o tempo que esses nutrientes nela voltam e, eventualmente, voltam para o café e possam trazer os benefícios que aquela lavoura precisa, já que a flora acumula uma quantidade muito grande de nutrientes. Bom, por que eu estou colocando isso aqui? A relação entre o que é imobilizado, preso temporariamente, e o que é mineralizado, devolvido para o solo, depende de um monte de coisa. E eu não entendo muito disso daqui. Fatores climáticos, é lógico, temperatura, água, vai ajudar a decompor ou não a matéria orgânica, e entre outras coisas. pH e outras questões químicas do solo. Agora eu queria focar isso aqui, ó, a característica do tecido vegetal, que é algo que você me mandou, moço, no último e-mail que você me mandou, não sei nem dos tantos que você me manda, né? A concentração de carbono no tecido, a concentração de lignina. Lignina é um polímero dos maiores que tem na planta, de glicose, né, e outras substâncias associadas, que estão impregnadas nas paredes celulares e que dificulta o acesso do micro-organismo ao nitrogênio que está ali dentro. Então, para ele retirar o nitrogênio que ele precisa, ele tem que destruir esse negócio todo. Lignina. A relação CN, então, acaba impactando demais essa velocidade. E a relação de quê? Lignina-nitrogênio. Só para resumir. A relação CN dos micro-organismos, de forma geral, assim, de uma forma bem simplificada, eu também não tenho muito conhecimento nisso, em torno de 20 a 30, ou seja, para cada nitrogênio, 20 a 30 carbonos. É uma relação do organismo, né?
que está ali decompondo a matéria orgânica. Se você adiciona um material orgânico que tem essa relação CN, mais ou menos nessa faixa, a gente mais ou menos diz que a velocidade de mobilização e mineralização é muito igual, muito semelhante. Da mesma forma que vem, vai, porque processa o material rápido. Se a gente coloca um material com relação CN menor do que isso, né, a imobilização é menor, né, do que a mineralização. Ou seja, a disponibilização de N por meio, ela é alta, ou mais rápida, vamos dizer assim, volta mais rápida, né? O nutriente, no caso aqui eu estou falando de nitrogênio, volta o nitrogênio mais rápido para o sistema, né? E se a relação for muito alta no material vegetal, ou seja, todo material que tem essa relação mais alta, a imobilização, né, maior do que a mineralização. Então a velocidade com que o nutriente volta é mais lenta. Por que eu estou colocando isso daqui? Vou usar essa foto aqui que o Mosca me mandou, né, de uma braquiária praticamente sementeando, em lavoura jovem. Imaginem vocês que vocês possam fazer a roçada desse material, dessa vegetação, com essa idade, mais velho, perto de sementear. O ideal é fazer antes para o semente, mas está bom. Imaginem que vocês possam fazer isso também em momentos antes daquele momento, ou seja, em plantas de braquiária mais jovens, em algum tempo. Daí, vamos ver o resultado disso. Esse trabalho aqui eu achei simplesmente fantástico, foi quando eu resolvi realmente que não ia ter como explorar muito o assunto, porque ele é bem complexo, né, de uma tese orientada do professor Favarin. Eu achei muito interessante, só pincelei alguns dados de lá, tem muita coisa bacana lá, que mostra o seguinte: diferentes idades do corte da braquiária, aos 30, 55 e 85 dias. Né? Então, aqui, se vocês observarem, a braquiária vai de uma altura menor a maior, mostrando uma braquiária mais nova e caminhando para mais velha. Olha a concentração daqueles elementos. Relação CN aumenta à medida que o material fica mais velho. Lignina aumenta à medida que o material fica mais velho. A relação lignina-nitrogênio aumenta também. O que isso está mostrando? Está mostrando que todos aqueles, à medida que vocês roçam o material mais tardiamente, né, ele adquire uma constituição química que dificulta o processo de mineralização e o tempo com que esses elementos vão voltar para o solo. Né? E ele mostrou isso lá no trabalho dele, a gente não vou entrar lá que meu tempo aqui está acabando, né, mostrando que, no caso da braquiária, roçada, né, mais jovem, com 30 dias, né, e depositada debaixo do pé de café, tá certo? Ela é consumida muito mais rápida pelos micro-organismos, né? E, né, observe aqui, o nitrogênio que fica remanescente nessa palhada diminui muito mais rápido, e com isso os teores no solo são maiores, desde o tempo que ela é ceifada e deixada debaixo do pé de café, na dada condição que ele fez o trabalho. Na medida que ela vai ficando mais velha, né, ela tem mais, demora mais, observe que ela vai aumentando aqui, demora um pouco mais para decompor. Com isso, o nitrogênio, no caso que ele foi avaliado, demora um pouco mais para voltar, e daí os níveis no solo são mais baixos. O que eu quero dizer com isso daqui, de forma bem geral? Né? Que, eu não sei, vocês têm que decidir isso aí, eu também não entendo muito, mas que, se vocês querem uma decomposição mais rápida desse material, que safe ele mais cedo, faça as roçadas, coisas jovem. E na medida que vocês estão pensando em talvez usar esse material para proteger o solo, para manter umidade, que se roçar mais velho um pouco, ele vai demorar mais, então ele pode preservar um pouco mais a umidade. Inclusive ele mostrou também a importância de manter a vegetação para aumentar a umidade aí no café. Mas isso aí é questão de manejo, eu não sei como que vocês veem isso e para onde caminha, mas que tem que ser olhado, porque disso vai depender a rapidez ou não do consumo desse material ali na linha, debaixo do pé de café, ou mesmo na entrelinha. Tá certo? E com isso eu estou finalizando aqui, né? Acredito que o controle aí nesse período, que seja feito em pequena faixa paralela à saia, seja mecânico, químico, em pré ou pós, vocês decidem. O controle em linhas alternadas parece muito interessante. Um manejo variável, dependendo do clima, da flora infestante, não dá para engessar o que vai fazer, cada um tem que encontrar o seu caminho para aquelas plantas que acontecem na lavoura, né? Talvez roçar um pouco aí de forma mais frequente, tem toda a questão de custo envolvida nisso, que também não tem competência nessa área. Essas fotos aqui foram os colegas que me mandaram, eu achei essa foto fantástica, né, que o Caio me mandou, né, mostrando aqui esse afastamento aí da planta, né, achei bem interessante,
Tem outras fotos aí mostrando o afastamento aí das plantas daninhas, o cultivo em faixas alternadas, com afastamento aqui das plantas também, tá certo? Aqui lá da Platô Azul, em Tiros, o colega Odair me mandou, mostrando realmente o cultivo em faixas alternadas, com o uso da trincha, né? Parece que são situações que está caminhando, principalmente aqui na cafeicultura do Cerrado. Eu só coloquei uma foto para ilustrar que esse aí é abacate, né, lá em Campos Altos, ali Rio Paranaíba, né, parece que tem alguma analogia que pode ser feita nessas perenes. Observe que realmente o controle está sendo feito em faixa aqui próximo da planta e vegetação ficando por aqui. Então, assim, a gente tem coerência do que está sendo feito no café e em outras culturas perenes, né? E para finalizar, só 2 slides, deixei isso aqui para o fim, que mostra que o quê? Essa fala minha era para dizer que existe uma enormidade de fatores que vão influenciar o grau de interferência. O que é o grau de interferência? A capacidade dessas plantas comprometer o crescimento do pé de café, seja o crescimento dele, ou a produtividade, ou o que for, tá certo? Então tem fatores ligados à cultura, fatores ligados às plantas daninhas, cultivar, espaçamento, densidade da planta daninha, espécie, densidade, distribuição, o período que a competição ou que a convivência ocorre, e aqui embaixo, o ambiente, fiquem atentos a isso, ó. O ambiente afeta tanto a relação de competição da cultura quanto da planta daninha. E se vocês interferirem isso daqui, ó, sobretudo, eu destaquei aqui, o manejo. Essa questão do manejo, que vocês têm que encontrar qual que é o melhor para aquela situação, vai definir de forma favorável a que a competição seja minimizada do café, da planta daninha, e o café tenha condições realmente de extrair os recursos para ele crescer, preservando essas plantas onde elas podem ficar naquele momento que elas podem ficar, sem causar problemas, às vezes, de hospedagem, praga, ou doença, ou nematóide, tudo isso tem que ser olhado, tá certo? Então, está aqui as considerações finais. O manejo inadequado de plantas daninhas certamente trará prejuízo à lavoura, ao ambiente e econômica e ao produtor. Só que da mesma forma, eu espero que tenha ficado claro que o quê? Que o manejo adequado dessas plantas trará inúmeros benefícios ao ambiente, à lavoura e ao produtor. Esse manejo de plantas daninhas nas culturas ultimamente tem mudado um pouco a concepção. A gente tem olhado mais para essas plantas no sentido de tentar aproveitar as potenciais que ela tem de tentar e fazer um manejo adequado para isso. Eu propus aqui que a gente precisa de mais pesquisa científica, até mesmo para elucidar e entender o que vocês já estão fazendo de bom e que está dando certo, que a pesquisa não acompanha isso, né? E propor novas estratégias de manejo. E pus aqui o seguinte, que a grande complexidade e diversidade da cafeicultura nacional e dos fatores de produção em cada situação impõe soluções de manejo específicas para cada lavoura. Então, não dá para ficar copiando esse negócio, né, que às vezes dá certo em um lugar, não dá no outro. Então, tem que tratar de forma isolada e ver qual é a melhor situação para aquele tipo de manejo de flora que acontece ali. Obrigado, pessoal. Que palestra, né? Que palestra. Legal demais. Parabéns, professor. Em função do horário, o professor tem que pegar o avião é complicado, né? O professor tem que ir embora um pouco mais cedo, então a gente vai liberar para 2 perguntas bem objetivas para quem quiser fazer. Alguém? Aqui? Faz favor. Você pode levantar, se identificar? Tem um microfone lá, Cláudio. Mas tem. Eu chamo Thiago, né? Eu não tenho muito ciência nessa parte de café, não. Você falou sobre respeito de toxicidade de herbicida com um pé de café. Eu gostaria de saber se tem alguma tecnologia hoje no mercado, assim como na soja e no milho, um café resistente a Roundup, para poder diminuir esse controle da planta daninha com o café. Não sei dizer. Alguém conhece? Eu não conheço. Ainda não. Resistente ao glifosato ainda não. Não tem. Tá? Mais alguém? Não? Eu vou fazer só uma colocação, professor, que é uma experiência que eu estou vivendo agora. O senhor falou a respeito da aplicação do pré-emergente, Oxford Frame. E eu fiz um plantio esse ano e fiz a aplicação pré-plantio, imediatamente antes de plantar. E eu notei a absorção pelas raízes, deu um pouco de fito. Você
percebeu se teve contato no processo ali de revolvimento, fazer a coveta, colocar a muda, o herbicida? Ele deve ter descido. Ele provavelmente estava no solo, entrou em contato com a raiz e foi... No momento do plantio, porque esse herbicida, acho que eu falei aqui, ele tem um coeficiente de sorção muito alto. E uma vez colocado no solo, ele movimenta muito pouco, sobretudo se o teor de argila é muito alto e a matéria orgânica for alta. A tendência dele é não se mover, por questões de água e tudo mais. Então é provável que seja um contato físico no processo do plantio. Então talvez isso tenha que ser evitado, pensar porque fazer depois, talvez, não sei. Pessoal, já como uma recomendação pessoal, é melhor fazer depois do plantio.